Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como criar objetos no R. Bom, já aqui no RStudio, pessoal, eu criei um script para a gente desenvolver o tema de hoje. Muito bem, quando a gente está trabalhando com R, a criação de objetos é uma das atividades mais comuns, mais frequentes que nós vamos executar, tá? De forma simples, né, um objeto pode ser compreendido como se fosse uma caixa na qual nós vamos estar guardando uma determinada informação, né, que são os nossos dados, que podem ter diferentes naturezas, certo? Então aqui, para eu criar um objeto, eu tenho que dar um nome, tá? Aqui vou dar um nome qualquer, por exemplo, aluno, certo? Aqui então, e para eu guardar uma informação nesse objeto, eu vou usar aqui uma simbologia que é o atribui, que representa essa seta, que na verdade é um sinal de menor, e um traço, tá? Então, vou atribuir ao aluno uma determinada informação. Poderia também usar o igual, tá? O R também aceita o igual para essa mesma finalidade, mas eu prefiro usar o atribui como sendo essa seta aqui, porque na verdade o igual também pode ser utilizado para indicação de argumentos em funções, né? Então, para padronizar, usar assim, eu prefiro usar apenas a seta para atribuir. E aqui, tá? Eu vou dar aqui inserir uma informação dentro desse objeto aluno. Eu vou dar um Ctrl Enter. Então, observe que José, que é uma variável com caracteres, né? Uma palavra. Então, foi guardada dentro dessa caixa, né, dentro desse objeto aluno. Tá? Então, se eu chamar aqui o aluno, observe que, né, nós temos a nossa informação aqui, José. Tá? O detalhe é que quando nós temos variáveis desse tipo, né, com caracteres, necessariamente eu tenho que usar aspas. Tá? Então, tem que estar usando aspas aqui nesse caso. Tá? Posso criar aqui uma variável com uma informação numérica, como, por exemplo, idade. Então, vou dar um nome aqui, dar o valor, né, de 18, né, 18 anos. Tá? Então, se eu chamar aqui o objeto idade, então observe que nós temos, né, observe que no console do R, né, nós temos já o valor de 18. Né? Também podemos atribuir aqui a um objeto, por exemplo, de altura, tá? Também uma variável numérica, mas não inteira, né? Como 18, que eu dei o exemplo para a idade, né? Então, vamos supor 1,75 m. Repare que para decimais, pessoal, né? O R, né? Ele utiliza ponto, não é vírgula, certo? Então, aqui eu criei meu objeto altura. Observe aqui também, olha só, pessoal, né? Que nessa caixinha direita superior, né? Já tenho a indicação de todos os meus objetos criados e também qual é o tipo de informação, né? Qual informação está contida nesses objetos, tá? Eu criei esses objetos bem simples, tá? Os objetos também podem ter outras estruturas mais complexas que eu vou estar tratando num vídeo posterior, tá? Aqui a ideia é só dar mais ênfase, né, nesse procedimento, né, de criar um objeto, como a gente atribui, né, uma informação a esse objeto e alguns detalhes quanto aos nomes, tá? Por exemplo, não posso usar qualquer nome para criar os objetos, tá? Percebo que se eu for criar aqui um nome de objeto começando com número, por exemplo, aqui por idade, né, e vou atribuir uma determinada idade, eu vou ter o erro, né, de um símbolo não esperado, certo? Por quê? Necessariamente eu tenho que começar aqui com uma letra, tá? Um nome, né, iniciado com letra. O R não vai aceitar nenhum caractere especial aqui para iniciar o nome desse objeto. Outra coisa, né, também eu não posso ter espaço, né? Por exemplo, idade, terceiro ano. Tá? Então observe aqui, olha, né, que eu separei, né? Vou também ter um erro porque o R não aceita. Como é que eu poderia aqui para indicar, né, dar uma separação aqui? Eu poderia usar subtraço, por exemplo, terceiro ano. Tá? Então aí o R aceita, né? Da mesma maneira, eu poderia usar
ponto, também o R vai aceitar, tá? Então, subtraço e ponto, né, o R vai aceitar para que eu possa dar os nomes para os meus objetos, desde que o subtraço e o ponto não inicie o nome, né? Se eu colocasse o subtraço aqui na frente, já teria um erro novamente, ok? Então esse é um detalhe importante. Um outro detalhe importante, pessoal, né? Então o R ele entende aqui as letras maiúsculas diferente das letras minúsculas, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui, né, um objeto com idade começando com letra minúscula, né? Então, vou ter aqui se eu criar com outro objeto com letra maiúscula, né? Nós vamos ter, deixa eu pôr um valor diferente para isso ficar mais perceptível, né? Então observe aqui nessa caixa direita superior, né, que eu tenho o meu objeto com idade iniciando com letra minúscula e também tenho o meu objeto com letra maiúscula, tá? Então o R entende de forma diferente, caixa alta ou caixa baixa, tá? Existem algumas recomendações, né, nesse procedimento de darmos nomes aos objetos. Por exemplo, nós temos que evitar dar nomes muito extensos, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é o fato de que a chance da gente ter um erro de grafia é maior, né, quando nós temos nomes mais extensos, né? E isso pode ser problemático nas nossas análises, né, esses erros de grafia, né? E outra questão, né, que é mais produtivo digitarmos nomes curtos, tá? Principalmente, né, novamente eu destaco essa questão, em scripts grandes, né? Quanto menos digitarmos, mais produtivos seremos, tá? Um outro fato importante, né, pessoal, nesse procedimento é o seguinte, é que é muito importante que o nome dado tenha relação com a natureza da variável, né? Por exemplo, se eu criar um objeto x, ok, não é um exemplo ruim, né? Porque qual que é a relação, né? O x significa o quê? A gente nunca vai ter uma ideia, né, do que representa o x, porque não dá para associar com nada. Isso é crítico, principalmente quando nós retornamos a nossa análise um tempo depois, ou quando nós passamos o nosso script para um terceiro, para um colaborador. Vai ficar difícil da pessoa ou nós mesmos associarmos o que representa, né, essa variável x, ok? Por isso que é importante darmos nomes curtos, mas também que tenha relação com a natureza da variável, né? Vou dar um exemplo aqui de frutas, né? Então, fazendo aqui uma clara associação, né, com o que representa a variável criada, tá? Como um vetor aqui de várias frutas, né? Maçã, laranja, melancia, ok? Então, nesse vídeo seria isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.